Olá pessoal, então essa é mais uma de nossas videoaulas do nosso curso de Processos Estocásticos. Eu sou o professor David Oliveira e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre modelos ARCH e modelos GARCH, que são extensões, né, naturais para modelos de séries temporais e tem uma utilidade muito interessante. Basicamente no roteiro, o que a gente vai ver nesta videoaula vai ser o conceito intuitivo de volatilidade, tá? Quando se refere ao termo volátil em séries. Vamos ver a construção dos modelos ARCH e dos modelos GARCH. E, posteriormente, vamos trabalhar com algumas aplicações, né? Alguns cenários para ilustrar estes modelos. Muito bem, quando a gente fala do conceito de volatilidade em séries temporais, eu vou ilustrar esse conceito de maneira intuitiva, apresentando aqui duas séries, e essas séries a gente já vai classificá-las como não volátil, uma série não volátil, e uma segunda série que a gente vai considerar como volátil. Se a gente perceber, no primeiro caso, né, a gente tem uma série que que tem naturalmente a alteração dos patamares da série aqui, né, à medida que transcorre o tempo, mas a gente pode observar que nesta série a gente não vê nenhuma alteração do padrão de variabilidade da série. Ou seja, por mais que haja um padrão no patamar da série, na altura da série, se a gente imaginar aqui uma trajetória, dentro dessa trajetória aqui, a nuvem de dados, né, intuitivamente a gente olhando para a nuvem de dados presente nesta série, a gente não vê uma alteração nessa nuvem, ela parece ser da mesma espessura, se a gente considerar intuitivamente o conceito aqui de volatilidade associada a essa nuvem de dispersão dos pontos presentes na série. Se a gente olhar para o segundo exemplo, já esse cenário já acontece. Há uma variação na alteração da espessura da curva associada à série. Então, se a gente perceber, no início aqui, no momento inicial, então eu tenho uma variabilidade na série, claro, né, que está descrita por essa espessura dessa nuvem de pontos. E nesse momento aqui, ó, a partir desse tempo t aqui, ó, a gente pode ver que aumentou a variabilidade na série, ou seja, a dispersão dos pontos, a nuvem de pontos, a oscilação dos pontos, ela aumentou bruscamente e depois retornou a um patamar que seria o patamar inicial. Então, nesse caso aqui, a gente pode observar que essa série tem presente aqui um padrão dessa oscilação dos pontos, que a gente vai associar à variabilidade da série. Portanto, se a gente olhar aqui, o conceito de volatilidade está associado ao perfil de variabilidade da sua série. No primeiro caso, como eu disse, a série apresenta uma variabilidade constante, ou seja, essa nuvem de pontos aqui em torno da oscilação da série, né, natural, a oscilação dos pontos em função de uma linha média, a gente pode imaginar, da série, ela não sofre nenhum tipo de alteração. Quando a gente tem esse cenário, a gente diz que a nossa série ela é não volátil, ela não apresenta volatilidade. Por quê? Porque a variância dela ao longo do tempo, a variabilidade dela ao longo do tempo é constante. A nuvem de pontos aqui, intuitivamente, ela tem o mesmo tamanho. Não depende do tempo este tamanho, essa espessura dessa nuvem de pontos. De forma análoga, né, a variabilidade, quando ela se apresenta não constante, eu estou dizendo que essa nuvem de pontos ela está variando em função do tempo, ou seja, ela aumentou e depois diminuiu à medida que o tempo passou.
Quando a gente tem esse tipo de série, a gente chama essa série de série volátil, que apresenta volatilidade. Claro que essa volatilidade é associada ao segundo momento, né? O conceito aqui associado ao segundo momento, que seria a variabilidade da série. Intuitivamente, é uma forma de enxergar quando as séries têm a característica de serem voláteis ou não. Em alguns cenários de aplicação, a gente vê que a série não apresenta a característica de volatilidade, ela permanece com uma oscilação constante. Todavia, em outros cenários, eu tenho aplicações onde esse tipo de caracterização da série é presente. Então, isso vai acabar determinando a utilização de modelos mais específicos que trabalhem ou que tentem capturar na sua modelagem a natureza do comportamento dessa série. Nesse caso, a volatilidade. Muito bem, vamos ver um exemplinho aqui. A gente, ao longo do curso, está trabalhando com uma modelagem de uma série temporal. Vou tomar essa série XT, a mesma do exemplo anterior, que apresenta volatilidade. E a gente vai fazer uma decomposição nela para ilustrar de onde vem, né, esta variabilidade, né, oscilando ao longo do tempo. Para tanto, a gente vai fazer o seguinte, vai considerar aquela aplicação, né, aquele exemplo, na verdade, dessa série, que a gente viu intuitivamente essa variação. No nosso curso de séries temporais, a gente tem adotado uma modelagem, a decomposição da série original, né, do nosso processo estocástico original, que é um caso particular, né, no caso é uma série, em três componentes: uma componente de tendência, uma componente de sazonalidade e uma componente que a gente vai chamar de componente aleatória. Essas componentes a gente vai considerar que são componentes determinísticas da nossa série. Então, se a gente fizer aplicar esse modelo aqui, intuitivamente, é lógico que é um exemplo, né, uma ilustração, eu vou ter as duas componentes determinísticas, no caso a componente de tendência, que pode ser estimada, né, a gente está considerando intuitivamente que a gente conhecesse essa componente, dado por esse gráfico em azul. Então a gente vê a trajetória média da série aqui, ó, né, em termos de variação dos valores de TT em função do tempo, né? Essa componente é uma componente determinística. Assim como a sazonalidade, que na verdade aqui é quase inexistente. A gente considerou aqui, para fins práticos, que ela não está presente aqui. Mas ela poderia estar presente, e como em várias aplicações é necessário modelar esta componente. Essas duas componentes são componentes determinísticas, tá? O que vai acontecer? No nosso modelo é aditivo, ele considera que o resultado dessa série XT é a soma dessas duas componentes determinísticas mais uma componente aleatória, que aqui eu estou destacando em verde, tá? Após essa decomposição, a gente vai assumir, então, que o remanescente, né, a componente remanescente presente aqui nessa série, subtraídas, né, ou removidas, ou corretamente modeladas e estimadas as componentes de tendência e sazonalidade, a remanescência é essa componente verde aqui, que é a componente ZT, que na verdade é um processo, né, é uma outra série temporal que é relativa a essa componente aleatória. Bem, a gente também tem trabalhado considerando que essa série é a remanescente da remoção do efeito de tendência e sazonalidade. A gente, da nossa série original, né, que está em verde, a gente vai assumir uma modelagem dessa série utilizando um modelo, a gente vai chamar aqui, denotar como SARMA, né? É um autorregressivo média móvel, tanto em tendência quanto em sazonalidade, tá? E ele é, na verdade, o caso mais elementar, né? A partir desse modelo, a gente pode chegar em modelo SARIMA, né?
é claro, a depender da forma como a gente faz a remoção do efeito das componentes determinísticas da série. No nosso caso, seria através de um processo de diferenciação. Mas aqui a gente vai considerar que a nossa série é estacionária em tendência, ou seja, a gente vai assumir que a média dos valores dessa série aqui, ela é constante ao longo do tempo. Portanto, tendo isso, tendo essa componente ZT modelada, né, esse processo ZT modelado como um modelo SARMA, eu vou ter que a equação, na verdade, o valor de ZT, ele vai ser determinado por uma equação associada a esse modelo, tá? Para quem tem dúvidas com relação a essa equação, é só retomar as nossas aulas referentes ao modelo SARIMA, de maneira geral. Né? A gente tem uma videoaula que trata exatamente desse tópico. Bem, então, aqui a gente tem uma equação, na verdade, que vai depender, lógico, dos valores prévios da série para determinar os valores de ZT. O que acontece é que essa equação, na verdade, ela tem uma componente aleatória. Então, essa é uma componente determinística em função dos valores prévios da série, tá? Mais uma componente aleatória, nesse caso, uma componente AT aqui, uma componente residual do modelo, tá? Essa componente aqui, ó, ela também vai ter a característica de constância, né? Ou seja, dos valores esperados o valor médio da sua série ao longo do tempo, ele não se altera, né? Esperança de AT não se altera. E, lógico, vão ter removidos os efeitos de correlação, né? Porque é justamente o que o modelo SARIMA tenta capturar, as correlações, seja em tendência, seja em sazonalidade. Muito bem, nessa série resultante, tá? AT aqui, ó, existem duas possibilidades de eu modelar essa série, tá? Uma possibilidade inicial é considerando que a série tem um ruído branco, um ruído branco, né? Por definição, o que é um ruído branco? Um ruído branco é um processo estocástico, uma série, um conjunto de valores que tem uma distribuição normal, tá? Com média nula, e cuja variância, né, é uma variância constante para todos os valores de AT, né? Perceba que a gente tem colocado aqui uma variância associada ao AT, mas essa variância ela é fixa, né? Ela é um único valor ao longo de todo o tempo, além da questão da independência, né? E delas serem identicamente distribuídas com distribuição normal. É claro que pode aparecer modelos, né, situações onde você pode utilizar distribuições distintas da normal, mas aqui a gente, para efeito da nossa apresentação, a gente vai usar a distribuição normal. Ao mesmo tempo que eu tenho a possibilidade de modelar essa série, né, essa observação aqui da série, né, essa série observada, também utilizando as mesmas componentes, né, a componente normal, nesse caso aqui, assumindo que a nossa componente AT, o nosso processo observado AT, para cada AT, tem a distribuição normal com média nula e a variabilidade dada por sigma 2 AT, só que agora essa variabilidade ela não é constante em função de T, ou seja, ela não tem uma nuvem de dados aqui, ó, para a gente falar de forma intuitiva, que é constante ao longo de T. Ela varia essa nuvem de dados ao longo de T. E é o que está presente nesse exemplo aqui, né? A gente pode ver que a gente teria uma oscilação no momento, a partir desse T até aproximadamente esse T, a gente teria um aumento nessa variabilidade e posteriormente uma diminuição, o que leva-nos a entender que a variação, né, da série oscila ao longo do tempo, tá? Então, essas duas possibilidades, nesse primeiro caso, a gente tem os modelos que a gente já estudou até então em séries temporais. Nesse segundo caso,
é, é interessante, que a gente tente capturar esta não constância de T e modelá-la corretamente, porque isso vai ter impacto principalmente nas nossas previsões, né? Que é um dos objetivos que a gente tem em termos de séries temporais. Então a gente vai trabalhar com essa situação, né? Que é o que intuitivamente, né, visualmente aqui, a gente vê que mais se encaixa à série observada. É claro que existem testes para se verificar essa situação na série, tá? A gente não vai abordar esses testes, mas existem testes para checar a presença de volatilidade na série, ou seja, da variação, da variância ao longo do tempo. Muito bem, mas qual que é a importância de eu modelar corretamente essa variabilidade? Ou seja, qual a importância de estimar? Modelar significa propor modelos para essa variabilidade e, portanto, estimar corretamente ela sem a presença de possíveis vieses, né, ou algum tipo de poluição dessa estimação. Bem, a primeira, talvez o elemento central da importância da variabilidade é a inferência. É que todos os resultados que a gente tem de inferência, que a gente constrói em séries temporais, eles dependem intrinsecamente da presença de variabilidade na nossa série. Na verdade, isso é válido para estatística de maneira geral, tá? A gente só pode fazer inferência, né, apresentar resultados de inferência, ou seja, intervalos de confiança ou mesmo testes de hipótese, sob a presença de variabilidade associada ao meu conjunto de dados. Mais especificamente, isso vai afetar então a estimação, principalmente a estimação intervalar dos parâmetros, como eu comentei, no caso de séries, dos parâmetros, por exemplo, associados aos modelos que a gente propuser, bem como a parte de previsão intervalar, que talvez seja o objetivo que a gente que seja mais aparente, né? Embora eles são ligados aqui, né? Mas a previsão intervalar ela vai nos gerar resultados distintos a depender de como eu trato essa variabilidade, ou seja, ela vai afetar o resultado da previsão intervalar. Só para ilustrar, vamos pensar numa série que eu estou apresentando aqui hipoteticamente, né, para nossa componente AT, que apresenta essa oscilação de variabilidade, ou seja, a gente tem uma presença de volatilidade na nossa série. Ela começa com uma oscilação pequena, a nuvem de dados, e a partir desse momento a nuvem de dados cresce, ou seja, essa variabilidade aumenta, diminui, aumenta, diminui. É a mesma série, só que eu vou considerar aqui que eu trataria de formas diferentes a modelagem dessa variabilidade. No primeiro caso, vamos supor que eu tratasse que a variabilidade da série fosse constante. Se eu fizesse isso, então eu estou apresentando aqui, os resultados não são calculados, mas se eu tomasse que a variabilidade da série e calculasse a variabilidade da série de maneira constante, essa variabilidade seria a ferramenta central para fazer o cálculo do intervalo de confiança do valor predito a futuro, que seria esse valor aqui. Então, o que acontece? Se a gente perceber, como eu tenho a oscilação da variabilidade da série ao longo do tempo, o que acontece é que se eu utilizar, assumir que a oscilação não está presente, eu vou estimar essa variabilidade aqui, baseada na série como um todo, né? E não, de repente, só na porção final, teria uma informação mais precisa aqui para o caso. Então, eu estaria estimando aqui, essa variabilidade, mas a hora de fazer a previsão, essa previsão apresentaria uma previsão muito conservadora, com um intervalo muito grande,
né? Ao passo que se eu utilizasse uma modelagem, considerando que essa variabilidade, ela variasse ao longo do tempo, eu tomo só a última parte. Essa última parte, ou esses últimos valores, é claro que os modelos que a gente vai utilizar que vão definir. Mas o que vai acontecer? Eu vou ter uma modelagem mais precisa, né? O intervalo que eu vou obter aqui, ó, ele vai ser menor aqui, ou seja, eu vou ter um grau de precisão na estimação desse valor futuro, ou seja, na previsão da minha série. Nesse caso, eu estou usando a variabilidade como condicional ao tempo, ou seja, ela oscila ao longo do tempo e eu só vou tomar o último período como referência para cálculo dessa variabilidade. Naturalmente, esse modelo aqui, ó, ou essa forma de modelar a variabilidade, ela vai apresentar uma maior precisão na estimação, principalmente, dos valores futuros, né, da previsão da nossa série, né, porque ela vai considerar essa variação na variabilidade ao longo do tempo e vai tomar só essa porção final. Portanto, essa é uma das vantagens de modelar corretamente essa variabilidade. Muito bem. Um dos modelos propostos aqui para se trabalhar com séries que apresentam essa característica de oscilação ao longo do tempo, de volatilidade, são os modelos ARCH. Na verdade, os dois modelos aqui apresentados, o ARCH e o GARCH. Tá? Bem, o termo ARCH vem de Autoregressive Conditional Heteroscedastic. Heteroscedastic está associado à variabilidade, o conditional é associado a condicional, obviamente, a variabilidade ela é condicionada, tá? E o autorregressivo, ele vem acrescentar no modelo a informação de que a variabilidade ela é sempre condicionada ao contexto, ao último período temporal que você está observando, né, ou aos últimos períodos temporais que você está observando, que vão, de uma certa forma, definir a variabilidade da sua série. O modelo GARCH é simplesmente uma generalização do modelo ARCH. Então, é um modelo um pouco mais geral, que acrescenta uma componente adicional e que permite modelos mais robustos, não robustos, mas modelos mais gerais, né? Que tem mais parâmetros e possibilidade de mais parâmetros serem modelados. Bem, como é que eu construo esse modelo, o modelo ARCH, tá? A gente vai falar do ARCH aqui. Bem, os dados de um modelo ARCH, eles sempre nascem, né, um processo que segue, uma série temporal que segue um modelo ARCH, ela sempre nasce a partir de um ruído branco. Então, a gente vai tomar aqui como exemplo, supor que o nosso ET aqui é um ruído branco, portanto, é uma série que apresenta média constante, tá? E variabilidade, nesse caso aqui a gente está usando a normal padrão, né? Média 0 e variância 1. A média, portanto, constante, em 0, e a variabilidade também constante. Nessa oscilação aqui, ela é sempre a mesma ao longo do tempo, né? A variabilidade. Bem como as observações serem ID, né? Independentes e identicamente distribuídas. Bem, como é que eu faço para construir, então, um processo que obedeça um ARCH, né, um modelo ARCH, a partir dessa série? Que é basicamente o que a gente vai responder agora. Como é que eu saio dessa série para chegar na série AT, né, que é a nossa componente AT presente nos exemplos, né, que a gente estava ilustrando na decomposição da série? Bem, eu vou assumir primeiro, e essa é uma condição importante, que a esperança condicional de AT seja 0, tá? Seja nula aqui no modelo. O que significa isso? Que essa esperança condicional, na verdade, é o valor médio da série em função de alguns valores anteriores. Nesse caso aqui, ela é condicional por conta de estar condicionando essa esperança a alguns valores anteriores. Nesse caso aqui, R valores anteriores
da nossa série. A gente vai assumir que essa esperança ela é nula, o que vai acabar implicando também na estacionalidade da série em média, né, no valor médio da série. Ou seja, a esperança do AT também vai virar zero de maneira incondicionada. Bem, essa propriedade é importante, por quê? Porque eu vou definir agora a variância condicional, ou seja, a variabilidade condicional da série. E ela é, como o próprio nome, como ela é condicional, ela depende do valor de t, tá? Então, ela vai ser a variância do nosso AT, especificamente do valor de t, né? Essa variância condicional, ela vai ser dada pela esperança do AT ao quadrado, dado os ATs anteriores. AT-1, AT-2, nesse caso, R ATs anteriores que a gente vai ter. Por construção, o que eu tenho é que se essa... Por que aqui é a variância condicional? Porque, por construção, né, regra de probabilidade básica, a variância de uma variável aleatória é a esperança dessa variável ao quadrado menos a esperança da variável elevada ao quadrado, né? Como aqui é zero, né, portanto, a gente vai ter que o resultado que a variância condicional do nosso AT será essa própria esperança e, portanto, será determinada por esse valor próprio dessa esperança, que vai ser essa componente HT aqui que a gente vai definir. Muito bem, mas como é que a gente chega na série AT em função da ET? Vai ser dado assim, ó. Para construir o AT, o que eu vou fazer é simplesmente dizer que o AT vai ser igual ao ET, ou seja, o valor da série no momento t aqui, ó, do ruído branco, vezes a variância condicional, ou melhor, a raiz da variância condicional, ou se preferirem, o desvio padrão condicional da série naquele determinado momento. A raiz de HT vezes AT. Então, assim eu vou construir uma série, né? Eu posso até usar como exercício de simulação, eu posso construir uma série que segue um comportamento não com volatilidade, né? Com a presença de volatilidade na série. Muito bem, mas e esse HT? Embora a gente viu a forma conceitual dele, né, que é a esperança do AT ao quadrado, o HT, na verdade, tem três formas diferentes de a gente determinar de acordo com o modelo que a gente considerar. A primeira forma se a variância é constante, significa que esse HT aqui, ó, é uma função, né, em função de t, ele é constante. Portanto, esse valor de W0 aqui, que a gente está ilustrando aqui, seria um valor fixo, né? Um valor que é constante. Detalhe, ele é um parâmetro do modelo, né? Nesse caso aqui, o W0, naturalmente, como esse termo é uma variabilidade, né? O H vem inclusive de heterosedastic, ele tem que ser um valor maior do que zero, né? Nesse caso, como a variância é constante, ao determinar esse valor fixo aqui para HT, independente do valor de t, o que eu vou ter é um resultado igual aos modelos anteriores que consideram a variabilidade constante, ou seja, a série sem volatilidade. Bem, eu posso estender, na verdade, eu posso adicionar uma componente aqui, ó, na definição do nosso HT, que vai fazer com que ele varie ao longo do tempo. Como que eu vou apresentar essa definição? Simplesmente adicionando aqui, ó, uma componente que vai ser a combinação linear, tá, dos ATs ao quadrado, portanto, os valores anteriores ao quadrado, nesse caso, dos S valores anteriores a AT ao quadrado, elevados ao quadrado. Como é uma combinação linear, esses valores dos ATs estão multiplicados por valores que eu estou chamando de WI aqui, ó, que são os pesos desses valores na construção dessa variância condicional. Os pesos têm que ser naturalmente maior
ou iguais a zero, eles podem até ser nulos, né, quando apresenta alguns dos valores nulos. Né? Se eles forem todos nulos, eu vou cair nesse resultado aqui da variância constante. Perceba que esse modelo aqui, quando você adiciona essa componente, ela é uma componente autorregressiva se você considerar os valores dos ATs ao quadrado, que estão associados à variabilidade da série. Tá? Inclusive, poderiam até ser utilizados como estimativas, né, da variância de AT, embora seriam estimativas com amostra igual a 1, simplesmente. Para cada AT, né, a variância condicional para cada AT. Quando eu tenho esse cenário de construção do meu HT, o que eu tenho é um modelo ARCH, né, um modelo autorregressivo, conditional heterogeneous, um modelo de variância condicional autorregressivo. Eu posso generalizar um pouco mais o modelo e considerar ao invés de considerar somente as combinações lineares associadas ao meu valor de AT ao quadrado, eu posso também considerar os valores dos HTs ao quadrado anteriores, né? É bom lembrar que eu estou tratando aqui dos valores anteriores de HT, que em tese seriam conhecidos. Uma vez, né, num processo de simulação, se a gente usasse, por exemplo, um processo de simulação. Então, a ideia é basicamente a mesma, só que ao invés de considerar os ATs ao quadrado na sua combinação linear que você está construindo, a gente vai considerar os HTs anteriores aqui, ó, né, as variâncias condicionais dos momentos anteriores. São R, né, nesse caso aqui a gente está especificando como sendo R valores de variância condicional anteriores para construir a variância condicional do momento T. Tendo essas três componentes na sua equação, a gente teria, para a determinação do HT, a gente teria um modelo aqui presente com o modelo GARCH, o Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedastic. É bom lembrar que os beta-J's, né, nesse caso aqui eu teria R beta-J's associados, eles também tem que ser maior ou iguais a zero, né, por construção da variância. Né? A variância não pode ter valores negativos, portanto, na pior das hipóteses, esses valores aqui, ó, todos podem até ser anulados, né, mas sobrando o termo constante da variância. É claro que se a variância for zero, eu vou ter um valor único, né, a série não vai ter um comportamento aleatório. Muito bem. Então, dito isso, é importante frisar que os W's e os betas, eles são parâmetros do modelo. Né? Então, esses são os parâmetros do nosso modelo GARCH, se a gente considerar o caso mais geral. É claro que existem outros modelos, né? E não se restringe o estudo de séries com comportamento volátil a somente esses dois modelos. Existem especializações que das mais variadas formas possíveis, tanto na determinação dessa equação, quanto na alteração da distribuição associada, no caso, ao ruído branco, né, de construção. E aí, isso permite, né, um leque de modelos que é muito, muito grande para ser utilizado. Muito bem. E como é que a gente faz o processo de modelagem e de estimação em um modelo GARCH? Ou seja, como é que eu vou descobrir que modelo, principalmente a ordem do modelo GARCH que eu vou trabalhar, né? Quando eu me refiro à ordem, significa quantas componentes S e quantas componentes R eu vou utilizar no meu modelo e, por consequência, a estimação dessas componentes, né? Dos W's e dos betas apresentados anteriormente. Bem, basicamente o que eu vou ter é o seguinte, que quando um processo AT segue um modelo GARCH, o que eu vou ter é que os valores ao quadrado dessa série, que seria uma série transformada, elas seguem um modelo autorregressivo média móvel de característica restrita. Tá? Ou seja, eu estou trazendo o problema que antes era, né, sobre os valores de AT, eu elevo ao quadrado, e agora posso usar toda
um ferramental de modelagens que a gente tem para modelos autorregressivos médias móveis que já foram vistos em aulas anteriores. Só para ilustrar essa relação, se eu pegar e tomar um modelo Garch com ordem 1, ou seja, ele tem um valor constante, o W0, o W1 e o beta1 associado à variância anterior, condicional, e o AT ao quadrado aqui, associado ao AT ao quadrado, né? Nesse caso, o anterior. Para a construção da equação da variância condicional, eu vou fazer um rearranjo aqui. Primeiro, vou dizer o seguinte. Eu vou considerar que um termo VT vai ser dado um termo VT aqui vai ser dado por uma diferença do AT ao quadrado menos o HT. Então, esse termo aqui, a gente vai definir aqui por construção. Se eu fizer essa definição, perceba que eu tenho HTs aqui, ó, HT menos 1 e o AT menos 1 aqui, ó, que são comuns aqui nessa expressão aqui, ó. Se eu fizer um rearranjo aqui, eu posso reescrever essa mesma expressão aqui, ó, utilizando de VT, da forma que que AT ao quadrado, né? Vou isolar aqui o AT ao quadrado, ele vai ser igual a W0 mais W1 mais beta1, AT menos 1 ao quadrado, mais VT menos beta1, VT menos 1, tá? Por construção, né, eu vou ter, principalmente usando a regra da esperança condicional, eu posso partir dessa equação, utilizando essa igualdade aqui, e chegar nessa equação dessa igualdade aqui. Eu poderia fazer isso também isolando aqui o HT, né, da expressão, e tem o HT aqui, e aí tem a igualdade que poderia ser rearranjada. No rearranjo, perceba o seguinte, que eu vou ter o meu AT ao quadrado aqui, ó, e a presença do AT ao quadrado. E uma segunda variável, VT e VT menos 1. Se a gente olhar para o AT ao quadrado aqui, ó, ele vai seguir um modelo autorregressivo. Por quê? Porque a construção do AT ao quadrado no momento t, ele vai depender do AT menos 1, no AT ao quadrado menos 1, nesse caso, no momento anterior. E eu tenho também uma componente aqui que poderia ser considerada como uma componente média móvel associada ao meu VT. Portanto, eu consigo trazer um modelo, o modelo Garch, expressá-lo como um modelo autorregressivo, média móvel, considerando o quadrado da série, e não somente a série AT. Bem, dito isso, então, eu tenho aí uma sequência de passos para fazer tanto a modelagem quanto a estimação desses parâmetros de interesse. Nesse caso, o W0, o W1 e o beta1, no caso do modelo Garch, 1, mas de maneira geral para outras ordens desse modelo. A primeira etapa é sempre, eu vou trabalhar com a série elevada ao quadrado. Ou seja, uma vez que eu tenha um AT observado, a componente AT observada, o que eu vou fazer com que tenha, né, seja candidata a ter a presente volatilidade, o que eu vou fazer é trabalhar com a série agora ao quadrado. Eu vou elevar todos os valores da série ao quadrado. Os valores, nesse caso, seriam a série AT observada. Num segundo momento, como eu tenho que o meu AT obedece um modelo ARMA, né, a gente pode mostrar que o AT ao quadrado obedece um modelo ARMA, o que eu vou fazer é usar da função de autocorrelação e a função de autocorrelação parcial para investigar sobre a ordem a presença, né, e a ordem de modelos ARCH ou Garch
né, candidatos para modelarem essa série. Então, eu vou trabalhar como se essa série fosse um modelo ARMA. Vou aplicar essas duas funções de autocorrelação e identificar as ordens através dos diagnósticos que já foram vistos nas aulas referentes a modelos ARMA. No terceiro momento, identificado aí a ordem do modelo, fazer a estimação. É claro que esses processos, essas duas etapas, elas acabam sendo vinculadas, né? Mas fazer a estimação dos parâmetros W e beta, considerando um modelo específico, agora com a ordem definida do seu modelo. Bem, vamos trabalhar com um exemplo, vamos ilustrar aqui um exemplo. Nesse caso aqui, eu fiz uma simulação de duas séries, tá? Na qual as séries têm tamanho de 10.000 observações. E aqui eu ilustro duas situações, né? Duas séries que foram simuladas. O primeiro caso, a gente está considerando que a série tem um ruído branco. Ou seja, eu vou ter que o W0 é igual a 1, tá? E o W1 e o beta 1 de um hipotético modelo Garch foram 0. Então, eu caí num modelo de variância constante ao longo do tempo. Para ilustrar aqui o resultado da série, aqui a ruído branco foi gerado aqui, as 10.000 observações, aqui elas estão datadas, né, como se fossem em característica de datas, como são 10.000 observações, né, e se a gente considerasse em termos diários, a gente teria observações até antes de 2000, né? Mas são dados hipotéticos, né, uma série simulada aqui. E nesses dois casos, eu estou apresentando, primeiro caso aqui, eu estou apresentando a série e a série elevada ao quadrado, né? Todos os valores da série elevados ao quadrado. Perceba aqui como o valor da série oscila aproximadamente, tem uns valores maiores, mas entre -4, vamos tomar, e 4 aqui, ó, os valores máximos observados são próximos de 16, né? Por conta que o quadrado, na verdade, vai tomar, né, vai desconsiderar aqui o valor negativo, eles vão todos virar valores positivos e tomar o quadrado da série. Então, esse primeiro cenário foi o cenário do ruído branco, né, aplicado ao ruído branco, e a mesma coisa, só que aqui agora eu fiz uma simulação de uma série que obedecia um modelo Garch, tá? Com parâmetros 1, 1. Nesse caso, com ordem, melhor dizendo, 1 e 1, né? Significa que tem uma componente do AT ao quadrado, um W, e uma componente do HT, né? Que nesse caso seria o beta. Os valores que eu simulei, só para ilustrar, o W0 é igual a 1, o W1 igual a 0.8 e o beta 1 igual a 0.1, os valores para gerarem a série. Simulei a série está presente aqui, ó, também datada, mesmo tamanho, para a gente ter o mesmo efeito de comparação. E aqui os valores dos valores da série ao quadrado, né? A série esboçada ao quadrado. Então, é com essa série, nos dois casos, que a gente iria trabalhar, né? Com essa série e com essa série para identificar a possibilidade de terem candidatos. É natural que a gente vai trabalhar com essa série, porque a simulação do modelo Garch veio daqui. Muito bem. Só para ilustrar, a segunda etapa, né, do processo de modelagem de estimação era a avaliação das funções de autocorrelação e autocorrelação parcial associadas a componente AT ao quadrado. Então, eu vou pegar a série anterior, AT ao quadrado, e vou aplicar a ACF e a PACF nela. Vou ver no primeiro caso, como esses dados vieram no ruído branco e a amostra é muito grande, né, porque, na verdade, a série é muito grande, tem 10.000 observações, é natural que a função de autocorrelação e autocorrelação parcial vão bater com o modelo populacional que foi simulada a série. Nesse caso, a gente pode avaliar que a função de autocorrelação ela não tem nenhum lag aqui, ó, significativo. É claro, porque se o processo é um ruído branco, ele não vai ter uma dependência
melhor dizendo, se o processo aqui não tem a variabilidade condicional, isso vai gerar que nenhum dos seus Ws aqui, ó, estão presentes na sua série, que eles são nulos, claro. O que vai impactar na nulidade aqui, ó, de todos os legs associados à série AT ao quadrado. Tá? A análise tem que ser conjunta, você tem que fazer a avaliação da função de autocorrelação e da função de autocorrelação parcial, que também apresenta o mesmo comportamento. Tá? É óbvio que o único lag que vai apresentar significativo, ou seja, fora desse intervalo dessas linhas tracejadas, é o lag zero, né, que é a própria observação cuja correlação é igual a 1. A autocorrelação, nesse caso, é igual a 1. Então, a gente não percebe nenhuma dependência nos valores dos ATs ao quadrado. É natural, porque esses são os dados oriundos do ruído branco estrito, onde a variabilidade é constante. No segundo caso, está ilustrado, a gente, como a série foi gerada a partir de um Garch, e como a série é grande, é natural que, como eu disse, os valores amostrais converjam para os populacionais. Nesse caso, a gente pode notar, tanto na função de autocorrelação quanto na função de autocorrelação parcial, que existem alguns lags significativos. A destacar aqui, ó, esse aqui, ó, esse aqui, ele está baixinho aqui, mas ele está fora do intervalo. E na função de autocorrelação parcial também está evidente isso, né, esses valores em amarelo destacados. Quando acontece isso, eu tenho uma evidência da possibilidade de aplicação do modelo Garch. Ou seja, ou de uma outra forma, a evidência de que a variabilidade da sua série ela não é constante ao longo do tempo. Tá? Ou de uma outra forma, que a sua série apresenta volatilidade. Nesse caso, a gente vai utilizar o modelo Garch para modelar essa volatilidade. Ok, e a estimação dos parâmetros? Né? Como é que eu vou fazer? Uma vez que eu considerei via as funções de autocorrelação e autocorrelação parcial que existe a evidência de uma volatilidade na série, o que eu vou fazer e nesse caso, a avaliação lá vai gerar como candidatos alguns modelos. Claro que a gente sabe que o modelo populacional é o Garch. O Garch de ordem 1, 1. Nesse caso, a gente vai tomar só a estimação desse modelo aqui, tá? Como é que eu vou fazer para estimar o W0, o W1 e o beta 1? Na prática, a gente vai usar um pacote, tá? Um pacote do R. E claro que tem todo um fundamento para a estimação desses parâmetros, né? Uma construção dos estimadores desses parâmetros, tá? Mas a gente vai usar um pacote que é o pacote fgarch, tá? Nesse pacote, a gente vai usar uma função chamada garch-fit, tá? que ajusta modelos dessa caracterização, né? Modelos generalizados autorregressivos com variância condicional. O método que ele utiliza é o método da quase máxima verossimilhança, tá? Ele é baseado, na verdade, numa aproximação da sua verossimilhança. E, geralmente, métodos de quase verossimilhança, eles aproximam a verossimilhança associada ao seu modelo. E aqui está apresentada as estimações, né? As estimativas, melhor dizendo, associadas àquela série que a gente simulou. Nesse caso, ele apresenta a estimativa do ômega, do alfa e do beta. Tá? O ômega e alfa e beta estão associados aos W0, os W1, né? Os Ws, na verdade, a partir do 1, poderia ter mais ou menos, e os betas associados aos HTs. Tá? Só para efeito de comparação, eu tenho o valor real que a gente simulou, que era 1, 0.8 e 0.1, as estimativas aqui, ó, que foram relativamente próximas, né? Se a gente tomar o nosso ômega foi quase 1, o nosso beta, desculpa, o nosso seria o W1, né? Mas a nomenclatura no pacote de alfa 1, 0,77, né? Relativamente próximo de 0,8, que é o valor real, e principalmente a considerar o
o erro padrão estimativo aqui, ó, né? Aí a gente teria essa... poderia até fazer o processo de inferência, né? Aplicar algum teste de hipótese. E, finalmente, o beta 1, né, que é associado, nesse caso aqui, os dois coincidem o nome, cujo valor deu 0,92, né? Todos eles deram significativos, ou seja, diferente de zero. Aqui ele apresenta uma forma, né, de apresentação do resultado, muito similar às formas que a gente vê em análise de variância, né, com os valores das estimativas, os erros padrões de estimativa, os valores de t para uma aplicação de um teste. A destacar, né, o valor da verossimilhança aproximada, né, também é apresentado no resultado do pacote. Muito bem, vamos fazer algumas observações finais aqui. A primeira delas eu falei ao longo da aula, mas existem testes para validação do GARCH, ou seja, para você validar que existe a presença de volatilidade na sua série. Eles foram omitidos aqui da nossa videoaula. Um outro ponto é que existem, também a gente falou ao longo da videoaula, mas frisar, existem outros modelos, tá, para construção do nosso termo HT. E aqui eu citei alguns exemplos, no modelo IGARCH, EGARCH, TGARCH, FGARCH, todos eles são oriundos, né? Ou têm como construção central os modelos GARCH. Bem como eu posso variar tanto na forma de construção da nossa equação para HT, quanto as distribuições de referência, que podem ser distribuições não normais. A exemplo, existe uma série de aplicações onde as distribuições têm característica assimétrica, e aí eu tenho a presença de distribuições de característica assimétrica. Não é o caso, obviamente, da normal. E, por fim, também a gente omite nessa videoaula, mas é necessário fazer um processo de validação pós-estimação, tá? Que basicamente é centrado na análise da componente residual, tá? que sobra, né? Ou que é remanescente, uma vez que você ajustou a nossa série, considerando o modelo GARCH. Então, eu vou ter essa componente residual obtida, inclusive as funções AF-GARCH também disponibiliza essa componente, mas é necessário fazer a validação através da análise dessa componente, que tem, por construção, que ser um ruído branco, né? No nosso caso lá, normal, né? Todos os valores independentes, identicamente distribuídos, com média 0 e com variância igual a 1. Com isso, a gente finaliza essa nossa videoaula a respeito de modelos ARCH e GARCH, e a gente se vê numa próxima.